Boa noite a todas, boa noite a todos. É com alegria que a gente está dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma atividade promovida pela comunidade espírita virtual espírita.info. Hoje nós vamos ter a presença do José Alvécio desenvolvendo o tema sexo casual ou sexo com compromisso. Antes de passar a palavra para o Zé, nós gostaríamos de pedir ao Vantuil para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Amigo Mestre Jesus, amigos espirituais, estamos aqui reunidos para mais um TED, para que nós possamos conversar, dialogar a respeito de um tema tão importante, que nós possamos sanar as nossas dúvidas, esclarecer qualquer tipo de pensamento e que nós possamos aproveitar ao máximo estes momentos, que nossos amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos amparando e nos protegendo, e para que pedimos autorização para que possamos começar a nossa reunião da noite. Que assim seja. Muito bem. E ainda roubando um minutinho do José Alvécio, a gente gostaria de apresentar, vou compartilhar aqui a tela, esta semana, nós, do Espírita Info, e especificamente o Cristian, que está aqui presente, eu e o Ricardo, que está aqui presente, nós tivemos o lançamento de mais um estudo em formato de e-book pela editora Evoque, a editora virtual O Consolador. O estudo é o Personalidades Enfermas, um modelo espírita dos transtornos mentais, onde a gente busca apresentar um modelo para estudo, né, das questões relacionadas aos transtornos mentais, considerando a contribuição das ideias apresentadas e trazidas pela doutrina espírita. Esse estudo está disponível gratuitamente para download no site da Evoque, né? Mas também estamos deixando aqui o endereço do Espírita Info, quem estiver nos assistindo, que quiser receber uma cópia, né? Pode também enviar um e-mail para o e-mail que está aí na tela. Nós vamos aproveitar a semana que vem, sexta-feira, nesse mesmo canal do Zoom, para fazer uma apresentação um pouco mais detalhada do livro, dos assuntos do livro. Então, a gente tem, nesse mesmo canal, dia 3 de junho, sexta-feira que vem, às 20 horas, a oportunidade, quem quiser conhecer melhor, com mais profundidade, o tema e os temas que foram tratados, estão convidados, né? Está aberta a participação de todos. No finalzinho, a gente fala mais um pouquinho, para a gente não atrasar muito. Nós vamos, então, passar a palavra para o Zé, com ele a nossa atenção, o nosso carinho. Muito bem. Pessoal, boa noite. Eu quero logo esclarecer que eu não sou especialista nesse tema, viu? Nem tenho qualquer formação acadêmica a respeito. Eu elaborei esse estudo com base em leituras diversas, em sites que aprofundam no assunto e na literatura espírita, obviamente. Eu acredito que o objetivo do TED é dialogarmos sobre determinados assuntos, tendo sempre a doutrina espírita como base para as nossas conclusões. Eu deixo, então, a reflexão desse tema para todos os participantes debaterem, expressarem as suas opiniões, porque assim sempre vamos encontrar algo que possa nos fazer pensar e até mesmo rever as nossas opiniões e a forma como encaramos certos assuntos. Então, as perguntas que porventura sejam formuladas, eu deixo para que sejam respondidas por aqueles que queiram esclarecê-las, tá certo? Vamos combinar assim. Eu queria fazer essa apresentação um pouco mais curta, mas eu acho que vai tomar aí meia hora, tá, Eli?
porque tem algumas citações que eu não posso deixar de fazer. Eu preferi nem apresentar essas citações, porque assim a gente ganha mais tempo, né? E vamos passando por elas. Pois bem, falar de sexo envolve sempre um certo desconforto, uma certa polêmica, mesmo quando se procura encarar o assunto de forma natural. E eu acho que deveria ser sempre essa a forma, né, de encarar esse assunto. E isso nos leva a pontos de vista extremos. O moralismo repressor de um lado e a liberalidade irresponsável de outro. Mas em virtude mesmo dos costumes, do preconceito, do falso pudor conservador, né, em que pessoas falam e se comportam de uma maneira e camufladamente agem de outra, o tratamento natural desse assunto vai perdendo a espontaneidade. Embora nos tempos atuais vemos uma mudança gradativa, né? Numa tentativa de quebra desse comportamento, quando muitos já começam a assumir abertamente os seus sentimentos mais secretos, e que, por assumi-los abertamente, deixam de ser secretos, né? E é claro que eu falo isso com base na nossa cultura. Sobre preconceitos, tabus, mitos e até a culpabilidade que envolve esse tema, eu acredito que há uma forte influência religiosa e cultural que, ao longo dos séculos, colocou a prática sexual em um sentido de moralidade que a transformou em ato pecaminoso e que só deveria ser praticada para a procriação. E mesmo assim, com muitas restrições, né? Só que moralidade não pode estar vinculada exclusivamente ao sexo, ou à sexualidade, ou ao ato sexual. Moralidade, segundo a definição mais utilizada pelo dicionário, vou ler aqui na íntegra, é o conjunto dos princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade e etc. Mas quando o sentido de moralidade está vinculado à sexualidade, ao invés de nos tornar pessoas melhores, faz com que tenhamos uma imagem positiva de nós mesmos e dos outros uma imagem negativa. Quer dizer, eu sou virtuoso, minha moral é ilibada, já os outros são pecaminosos, são imorais. Mas por que a busca do prazer sexual é condenada, então, por muitas religiões? Nós percebemos que Jesus quase não se referiu ao sexo ou ao seu sentido correlato. Há uma citação, por exemplo, de Mateus, em que Jesus faz referência ao pensamento de cobiça, naquele período em que os judeus viam o pecado apenas de uma forma clara, praticada, né? E Jesus vem colocar que o pensamento já era um indício dessa impureza. A citação é: qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Em outro momento, quando Jesus está lá com a samaritana no poço de Jacó, e sabia que ela já havia se casado 5 vezes, né, e morava com mais um que não era considerado seu esposo, ele não faz qualquer condenação, qualquer reprimenda, mas ele demonstra compreensão. Levanta aquela mulher a entender que a situação que ela vivenciava representava um mal para si mesma. Não há ali nenhuma condenação de Jesus. Sobre a indissolubilidade do casamento, Jesus cita a Escritura, quando ele afirma que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. Mas nós percebemos que, ao longo dos milênios, as autoridades cristãs se preocuparam muito com a questão da moralidade sexual e se basearam principalmente no Antigo Testamento e também sob uma forte influência das cartas de Paulo, fazendo ali as suas interpretações, e em algumas ocasiões essas interpretações até irão divergir entre si. Houve também uma forte influência dos filósofos gregos e de vários teólogos para estabelecerem as práticas e os ensinamentos da religião. Então, questões como a homossexualidade, o celibato, o casamento, a contracepção e a própria relação sexual
foram sendo definidas de acordo com essas interpretações. Santo Agostinho foi também, talvez, um dos que mais influenciaram a forma radical da visão cristã do sexo. Ele argumentava que o desejo sexual, e ele chamava esse desejo de luxúria, tinha levado Adão a aceitar a proposta de Eva. Aquela proposta, né, de provar o fruto proibido da árvore da sabedoria. E a partir daí, o desejo sexual foi associado com a origem dos pecados, gerando muita confusão, muita ansiedade diante do sexo dentro do bojo, do seio da igreja. E muitos cristãos, muitos mesmo, né, passaram a conviver com a sensação de vergonha diante do desejo sexual e do ato de saciar esse desejo, o que ainda se reflete fortemente até os dias atuais, sem contar o desprezo e a humilhação, a castração dos desejos para a mulher devido àquela atitude de Eva, né? Mas, adentrando um pouco mais no nosso tema, nós vamos analisar mais detalhadamente o sexo casual. A definição mais plausível que eu encontrei foi a de que o sexo casual é uma atividade sexual que ocorre fora de um relacionamento romântico e implica a ausência de compromisso ou de qualquer vínculo entre os parceiros sexuais. Ou seja, é basicamente ter uma relação sexual com alguém desconhecido, sem o compromisso de estabelecer com essa pessoa um relacionamento sério. O sexo casual, de forma alguma, indica algum tipo de envolvimento, algum desejo de namorar, de construir uma família, de ter filhos ou morar juntos. Nós temos alguns exemplos, os mais comuns de sexo casual, incluem os encontros casuais, o famoso ficar dos dias atuais, né? Que é aquela expressão usada para o encontro e até mesmo alguns reencontros ocasionais, onde se trocam carícias, beijos e até mesmo relações sexuais. Outro exemplo é o sexo de uma noite, ou de um dia, né? Já que não é praticado apenas à noite. A prostituição, alguns casos de troca de casais ou sexo grupal. E nós percebemos que o sexo casual ele também tem regras, por incrível que pareça. E ele não é praticado sem o consentimento dos envolvidos. Aliás, esta é a primeira regra, deixar claro o que se pretende e que haja sempre o consentimento do outro. Uma outra regra é a proteção para que não haja a transmissão de qualquer doença de um para outro, embora o risco sempre exista, né? Porque há um contato entre os parceiros e isso, por si só, já é fator de transmissão de doenças. A proteção também vai contribuir para evitar a gravidez. Filmar o outro escondido ou revelar o que aconteceu a terceiros, expondo o outro ou os outros, também não é permitido. Essa é uma outra regra para a prática do sexo casual. Mais uma regra que eu pude observar é o respeito que se deve ter entre as partes. O não compromisso, implicitamente constatado no sexo casual, não implica em desrespeito, em abuso ou qualquer atitude que possa prejudicar emocionalmente o outro. Em alguns textos, eu encontrei a expressão sexo sem compromisso como sinônimo de sexo casual. Mas eu achei que essa expressão não é adequada em virtude principalmente das regras que eu acabei de enumerar, que nada mais são do que um compromisso assumido entre as partes, né? Então, o mais certo é dizer mesmo sexo casual. E um outro ponto que também deve ser destacado é que há um compromisso sentimental, já que o envolvimento emocional pode acontecer, mesmo que as partes não queiram, né? Porque o sexo necessariamente ele envolve trocas, ele envolve expectativas, e uma das partes pode acabar se apegando, né? Já que ninguém é dono do próprio coração. É um risco que se corre. Nos últimos anos, nós observamos uma quebra de paradigmas culturais, e no caso do sexo casual, percebemos que há uma abertura para a sua prática, até mesmo com uma propaganda exagerada na busca desse prazer imediato, do prazer exclusivamente físico.
Essa tendência em divulgar a prática sexual sem qualquer preocupação com o sentimento alheio, o que vem caracterizar o sexo casual, está muito forte na mídia. Nós vemos artistas, influenciadores digitais, celebridades, personalidades da vida cotidiana que fazem questão de revelar ou divulgar as suas peripécias sexuais. Com certeza, isso faz com que a ideia do sexo casual se torne vulgar, comum, levando muita gente a acreditar que se trata de uma prática corriqueira e que pode e deve ser experimentada por qualquer pessoa. Eu quero até deixar esse ponto aí também para uma reflexão aí, até comentários de vocês oportunamente. Mas vamos ver também como o Espiritismo interpreta a sexualidade. Segundo os ensinamentos espirituais, a sexualidade é a força criadora natural da vida, que flui das fontes universais do amor divino. E aqui eu vou fazer algumas citações de alguns autores espíritas. Chico Xavier, por exemplo, eu busquei lá no livro Lições de Sabedoria, diz que o sexo é sagrado em seu valor intrínseco. Por que dizer, através do sexo efetuamos a continuidade da espécie no mundo, mas através dele recebemos também forças dinâmicas que podem sustentar a nossa vida espiritual e física para a execução de nosso trabalho na Terra. André Luiz faz algumas observações. Lá no livro Missionários da Luz, ele diz que o sexo, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Lá no livro Sexo e Destino, ele diz assim: na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. Dizer entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, achei isso muito interessante, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras. No livro Missionários da Luz, voltando, tem uma fala do instrutor Alexandre, que ele explica a união sexual como sendo uma força criadora universal. Ele ressalta o conceito de união de qualidades. Ele diz assim: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Ainda em André Luiz, ele tem duas frases muito semelhantes em dois livros. Lá no Evolução em Dois Mundos, ele fala assim: a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. E no Mundo Maior, outro livro, ele diz algo semelhante: a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. No livro Vida e Sexo, nós buscamos algumas citações de Emmanuel. Ele diz que o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. A energia sexual, diz ele, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. E diz ainda que relações sexuais envolvem responsabilidade, que em torno do sexo
podemos sintetizar todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Para Joana de Ângeles, a união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos, a união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo. Estímulos à arte e à beleza, ao trabalho e ao progresso, à busca da felicidade. Diz ela ainda que o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. Vale sempre ressaltar, ela conclui, que o sexo deve ser exercido com a valiosa contribuição do amor, que estimula a produção dos hormônios propiciatórios ao prazer e ao equilíbrio. Isso está lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Então, com base nessas observações, nós podemos deduzir que a atividade sexual tem dois aspectos distintos: o aspecto reprodutivo e a busca de satisfação física e espiritual. Emmanuel ainda acrescenta um terceiro aspecto, que é o estabelecimento e manutenção dos laços conjugais. Mais à frente nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas para os seres humanos, o instinto sexual é mais do que o agente de reprodução. É muito mais prazer. Ou, como dizem os instrutores espirituais, é o reconstituinte das forças espirituais. Algumas pesquisas recentes apontam que 99% das relações sexuais que um casal tem durante sua vida em comum visa o prazer. Mas será que isso é contrário à lei da vida? Vamos ver com Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, exatamente na questão 719, a pergunta que ele faz: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E aí eu fui ver no dicionário, né, a definição textual de bem-estar. Bem-estar é o estado de satisfação plena das exigências do corpo e ou do espírito. E aí, os espíritos responderam: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, a busca do bem-estar é uma característica natural do ser humano. O abuso, e principalmente o prejuízo a outrem, é que vem a ser considerado um mal, né? É condenável por esse fator. Mas foi pela busca do prazer que o ser humano criou o hábito do namoro, do casamento, e naturalmente de algumas práticas discutíveis. Quem procura o sexo casual não pretende compromisso, como nós já vimos. Casamento, então, nem pensar. E sobre o casamento ou a união permanente de dois seres, nós fomos novamente buscar com Kardec, em algumas questões do Livro dos Espíritos, mais precisamente lá de 695 a 701, o que nós sintetizamos com algumas observações. Ele diz assim, e os Espíritos também: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. A abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar
na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, conforme vimos até aqui, podemos afirmar que o Espiritismo não condena ou afasta o sexo, mas busca a educação do ser humano. Esclarece que é uma função de extrema importância para a planificação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva. E, finalmente, para que nós encaminhemos as nossas conclusões, nós vamos rapidamente fazer uma comparação entre o sexo casual e o sexo com compromisso, ou com as suas consequências ou alguns pontos. Nós vimos que, dentro da proposta espírita, a relação monogâmica representa um progresso na marcha da humanidade. É indiscutível. E isso se explica pelas características desse tipo de relação, onde os parceiros vão fortalecendo os vínculos afetivos pela convivência diária, através dos diálogos afetuosos, onde o respeito e a fidelidade de um para com o outro vai proporcionando o crescimento de uma amizade sólida, uma amizade duradoura, eterna, que favorece até novos encontros em futuras reencarnações. No sexo casual, essa experiência não acontece, em virtude da troca constante de parceiros e da não existência de vínculos entre si. Há apenas uma variação de sensações físicas, onde a libido mantém-se ativa, o que exige cada vez mais novos relacionamentos para a satisfação desse sentimento de prazer. Os indivíduos, então, passam a viver exclusivamente para a vida material, para as sensações passageiras, para as sensações físicas, jamais se sentindo plenamente satisfeitos. Vão sentindo apenas cansados, mas depois que descansam, dá sequência àquela busca desse prazer insofriável, né? O outro ponto de comparação é a função sexual. Como nós falamos antes, né, Emmanuel estabelece, ou ele basicamente admite 3 funções para o objetivo sexual. Uma delas é a reprodução da espécie, a outra é a permuta de vibrações amorosas, e ainda o estabelecimento e manutenção dos laços conjugais. Esses objetivos só são possíveis em uma relação monogâmica, em uma relação estável, em que haja um compromisso entre as partes. No sexo casual, essas funções não são atendidas pelos motivos óbvios, né, que já enumeramos anteriormente, mas que vale a pena recordar. A reprodução, por exemplo, é evitada, pois não há interesse em ter filhos, ou qualquer descendente, já que não há compromisso, não há intenção de manter o relacionamento. A permuta de vibrações amorosas não existe, porque não há amor entre os parceiros. O que há é apenas a busca do prazer e das sensações físicas. E manutenção dos laços conjugais é óbvio que não há, né? Porque não existe união afetiva, nem qualquer interesse em assumir esse tipo de compromisso. O outro aspecto a ser destacado é relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Entre os casais monogâmicos, essas doenças são praticamente inexistentes. Algumas doenças que já estavam bem controladas, com um declínio acentuado, voltaram a aparecer, com um crescimento preocupante. A sífilis, por exemplo, que nos últimos anos tem aumentado muito, com casos, inclusive, entre adolescentes. E por falar em adolescentes, nós acrescentamos um quarto aspecto na nossa comparação, que são os casos de gravidez nessa etapa da vida, cujo problema, em grande parte, está relacionado ao sexo casual. E os prejuízos da gravidez precoce aparecem na evasão escolar, no aumento das desigualdades sociais, já que a maioria das meninas são de regiões pobres, na mortalidade das adolescentes femininas em consequência de complicações na gravidez. E mais um ponto de grande importância para a nossa análise é a satisfação íntima, que proporciona uma proteção para a manutenção da saúde mental e do bem-estar geral das pessoas. Essa satisfação íntima não existe no sexo casual, pois se procura apenas o prazer físico, como já constatamos. Então, para finalizarmos, nós vamos deixar aqui 2 citações, segundo Joana de Ângeles, também lá do livro Encontro com a Paz e a Saúde,
a ausência de sentimento superior no ato sexual dá surgimento a contatos apressados, destituídos de significado emocional, que não chegam a produzir a harmonia interior esperada, nem a saciedade, antes induzindo a novas e variadas experiências na busca mágica de intérmino prazer que mais cansa do que produz bem-estar. E ao encerrar os nossos comentários, deixamos a palavra com Emmanuel, que lá no livro Vida e Sexo diz o seguinte: à medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve ser controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Bom, era o que eu tinha preparado. Eu deixo para vocês agora o debate, né? Cada um colocar aí a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito. E, como eu falei no início, as perguntas ficam por conta daqueles que queiram responder, tá? Por favor, me deixem fora dessa. Vai esperando, vai esperando. Nós agradecemos a Zé Alverso essa apresentação inicial do tema, que é sempre, né, em todos os nossos estudos sobre o tema, a gente sempre percebe que é um tema complexo, com várias perspectivas, né, e que dá realmente margem a gente fazer vários comentários. Quem gostaria de começar com os comentários? Ricardo? Começarei. Para a gente vencer a timidez, a gente tem que falar primeiro. Eu aprendi isso, né? Se a gente for deixando para o final, vai aumentando o estado de tensão, então a gente fala logo. Eu penso, por tudo que o Zé Alverso mostrou, considerando desde a história do cristianismo, e o espiritismo, a gente gosta ou não, ele é um desdobramento do cristianismo, e também por Allan Kardec, quando coloca que a monogamia é avanço, é progresso na marcha da humanidade, eu penso que a obra espírita caminha no sentido de considerar o sexo com compromisso. As obras mediúnicas, né, a tradição cristã e todos os argumentos que o Zé Alverso colocou. Eu acho que, falando em nome do espiritismo, a gente tem ou deve caminhar no sentido de que o sexo seja entre dois indivíduos que estão caminhando juntos com compromisso, não necessariamente casados, né? Mas que tenham compromissos entre eles. E é curioso porque a gente vê, na psicologia evolucionária, ela procura tentar entender por que o Homo sapiens caminhou no sentido da monogamia. A gente não pode dizer que o Homo sapiens é uma espécie monogâmica, mas há uma tendência à monogamia, né? bem maior do que em outras espécies. A monogamia é muito rara entre os animais. Algumas espécies de aves e pouquíssimas espécies de mamíferos são monogâmicos. Considerando com os outros animais, nós somos, né? Tem um estudo da Carmita Hábito, titular de psiquiatria da USP, e um estudo também do David Buzzard, do Texas, que mostrou que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, 50% dos homens casados são fiéis às suas esposas e 75% das mulheres casadas são fiéis aos seus maridos. Isso parece prevalecer em quase todo o mundo. Então, mostra no Homo sapiens uma tendência à monogamia. E por que isso surgiu? Zé Alverso colocou dentre as funções do sexo, que o Emmanuel apresenta no Vida e Sexo, e eu acho que isso está inserido na ideia da psicologia evolucionária.
Porque nos primórdios da formação do Homo sapiens, era praticamente impossível uma mulher sozinha cuidar da cria. O ambiente hostil, toda aquela situação daquele período. E precisava da presença do parceiro, muito diferente dos animais. A cadela cuida sozinha dos cãezinhos, o macho não está nem aí, não é? A gatinha cuida sozinha. O Homo sapiens, a mulher sapiens, lembrando a nossa ex-presidente, né, a mulher sapiens, ela não cuidaria jamais sozinha do seu filho. E aí ela precisava de quê? De oferecer alguma coisa ao homem em troca do seu apoio, né? E o que ela tinha a oferecer? Ela tinha a oferecer a condição de exclusividade. Então, ela se tornava exclusiva para o homem e o homem se comprometia em cuidar dela e da cria. Segundo alguns psicólogos evolucionários, a coisa começou a evoluir por aí. Então, parece que na nossa espécie a monogamia é algo que vem evoluindo nesse sentido. Agora, Zé, então eu penso que para o espiritismo é isso. Agora, se a gente quiser tentar ampliar um pouco, né, e não ser assim tão duro, eu acho que a questão que você localizou, eu nem me lembrava dela mais, a 719, ela é uma questão interessante se a gente quiser assumir uma posição um pouco mais liberal, mais ampliada, né? Quer dizer, poderíamos até, do ponto de vista espírita, concordarmos com o sexo casual, desde que ele satisfizesse alguns pré-requisitos, né? E o Livro dos Espíritos coloca na 719, não é isso? Não causar nenhum dano a ninguém, não prejudicar ninguém, nem a si próprio. Então, uma relação sexual, consensual, entre indivíduos descompromissados, responsáveis e maduros, poderíamos, talvez, aceitá-las de acordo com a 719. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem esse mesmo pensamento. Kardec escreve, né? Kardec diz assim: Deus não condena os prazeres materiais, condena o abuso desses prazeres em detrimento da alma. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sobre esse aspecto, considerando o prazer que o sexo causa, a gente poderia até ampliar um pouco, mais complacentes, e admitir dentro dessa situação, desse contexto. Mas vamos lembrar que Kardec disse que as relações monogâmicas representam progresso, né? Então, do ponto de vista civilizatório, a monogamia é algo que a gente tem que considerar. Escrever, enquanto ninguém levanta a mão, a gente vai falando. Deixa eu baixar essa mão aqui. Na realidade, nos últimos anos, esse assunto tem tomado feições até diferentes. Quem é espírita, assim, vamos chamar, há décadas, né, deve ter observado uma mudança gradativa de perspectiva, ou nas discussões sobre esse tema, nos últimos anos, principalmente a partir da virada do século, né? Porque é decorrente de uma mudança cultural também, uma mudança social, né? Não é uma coisa específica ligada ao espiritismo. A grande questão, eu acho, uma das grandes questões, né, são muitas, é que o espiritismo, a par de ser uma filosofia no sentido, né, de tratar de temas amplos ligados à nossa existência enquanto espíritos, acabou, e isso vem da própria codificação, acabou ganhando uma feição moral também, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é claro nisso. Moral aqui, naquela definição que já aparece lá no Livro dos Espíritos, né? Como uma regra de bem proceder. Quando nós pensamos sobre esse aspecto,
nós observamos que essa ideia de moral está ligada a comportamento, basicamente, né? Muitas vezes. Não é só isso, mas o foco, muitas vezes, no bem proceder, está ligado a essa maneira de comportamento. Por outro lado, sendo uma moral, tendo um aspecto moral e tendo herdado, para o bem ou para o mal, a moral baseada nas religiões cristãs, fortemente baseada nas religiões cristãs, aquelas ideias que o Zé Elvésio colocou logo no início, né, que foram desenvolvidas e espalhadas, ensinadas pelas várias religiões cristãs ao longo dos séculos, elas acabaram, de uma certa forma, sendo absorvidas não só por espíritas encarnados, mas também por espíritos desencarnados, que durante esses milênios tiveram muitas vezes, ou tivemos, né, que alguns de nós estivemos nessa lida nas encarnações anteriores, lidando nessas religiões cristãs. E trazemos muitas vezes, como uma bagagem espiritual, de certa forma até inconsciente, um certo resquício dessas propostas dessas religiões cristãs que muitas vezes não coadunam com a mudança social que está ocorrendo nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que eu, não sei vocês, né, mas eu tenho ouvido mais constantemente críticas a determinadas posições espíritas por serem moralistas, ao invés de moralizadoras, né? No sentido assim, moralistas no sentido de fazer eco com determinadas questões que eram apresentadas pelas religiões. Eu não sei, o Ricardo comentou, eu não sei se trata de um olhar mais complacente que a gente poderia ter, ou se é de um olhar para frente que a gente precisa ter em relação a essa questão, por exemplo, quando a gente busca aí a questão 719. Em que sentido? No sentido que a gente sabe que mesmo determinadas questões que foram trazidas e que estão na codificação também são frutos de uma época e de uma condição social e cultural que era vivenciada naquela época. A gente fala muito na ideia do espiritismo acompanhar o progresso científico, mas muitas vezes se esquece da necessidade do espiritismo acompanhar o progresso cultural e social também, dentro, óbvio, né? Dentro dos limites, etc, etc. Talvez a questão moral esteja ou pudesse ser pensada sob essas duas perspectivas que o Ricardo citou aí da 719, sem dano a ninguém, sem dano a si próprio. E aí não é uma questão assim, então isso libera todos os comportamentos. Não é isso, mas o fato da gente, muitas vezes, a gente que eu digo como espíritas, muitas vezes se utilizar de argumentos que são da religião, em especial as religiões cristãs, mas as outras religiões, muitas delas também estão no mesmo passo, acaba fazendo com que o espiritismo tenha uma feição um tanto conservadora nesse sentido, socialmente falando, né, em termos das nossas questões sociais. Então, eu acho que realmente é preciso, e talvez esse é um dos objetivos da nossa discussão, é preciso pensar um pouco mais sobre essa questão e sobre o que o Espiritismo realmente, ou pelo menos que a gente poderia dizer que o Espiritismo está propondo. Muita gente continua até hoje perguntando assim, o Espiritismo proíbe isso, o Espiritismo proíbe aquilo, quando, na realidade, a proposta espírita é que a pessoa observe a si mesmo, a sua conduta, o seu comportamento, a sua condição moral, e seguindo essa, vamos dizer, regra áurea, né, de não causar dano a ninguém, nem a si mesmo, possa
viver uma vida um pouco mais plena. A gente fala, por exemplo, da questão monogâmica. É um assunto que, quando a gente discute, por exemplo, a questão do divórcio, porque uma coisa é Emmanuel falar de união estável há algumas décadas atrás, outra coisa é a gente falar de união estável hoje, né? Quando a gente olha o movimento social e que muitos casamentos, por exemplo, têm alguns anos de estabilidade, mas acabam se rompendo e novos casamentos são feitos. Né? Então, de que estabilidade, de que monogamia a gente estaria falando? Né? A que se refere isso efetivamente? Antes, quando eu digo antes, há poucas décadas atrás, né? A ideia social, cultural, é assim, casou, é até que a morte separe. Hoje, é difícil os próprios noivos ao se casarem muitas vezes não estão pensando nisso, né? Então eu acho que assim, do ponto de vista nosso como espírita, a reflexão poderia ser no sentido assim, até que ponto o espiritismo pode acompanhar essa mudança, ou não vou nem chamar de uma evolução ou de progresso, mas de uma mudança nas relações sociais, sem efetivamente perder o caráter moralizador que a doutrina espírita nos oferece. João Márcio? Boa noite, meus amigos. Geralmente eu não gosto de falar de pessoas ausentes. Eu ia chamar para participar junto comigo aqui desse TED uma gata que vive aqui em casa há algum tempo, mas nesse momento ela deve estar ocupada, Deus sabe com o quê. Então eu vou falar dela na ausência dela. De vez em quando, essa gata entra no cio e ela muda o comportamento. Ela fica inquieta, movida por essa força motriz hidráulica dos hormônios, ela muda o temperamento e a personalidade. Logo, se forma uma fila de gatos machos dos vizinhos atrás dela. Sobem para o telhado, imagine aquela brisa agradável da noite, sob uma lua cheia, estrelada, romântica, começam aqueles miados lascivos, o jogo da sedução. E daqui a pouco começa o namoro dos felinos que incomoda muito os vizinhos. Se ela ficar prenha, ela vai ter que cuidar do filhote, amamentá-lo sozinho, até que ele cresça. Eu tenho absoluta certeza que nenhum desses gatos machos, o pai da criança, do bebê, do filhote, vão alugar uma casa e levar ela para assumir, ou vão nenhum deles cumprir o papel de pai. De uma forma ou de outra, ela não tem opção. Ela vai ser mãe solteira. Tentei avisá-la, mas eu acho que ela finge não entender. O que é que ocorre? Como é o nome disso? Sexo casual, sem compromisso, sem responsabilidade, sem vínculo de afeto. É natural na espécie dela e de outros seres inferiores da criação. Quando os sapiens, que tem um gênio de diferença em relação a todos os outros animais do reino, e isso faz toda a diferença, quando um homem, um ser humano, uma mulher, enfim, assume tal prática sexual, o sexo casual, como um hábito, ele passa a comportar-se como um animal. Isso é certo? Isso é errado? Não sei. Aí vai depender de inúmeros fatores, livre-arbítrio, contexto de vida, tanta coisa complicada que o tempo não permite. A questão é que ele passa a comportar-se como um animal. O que é natural dos animais, no ser humano talvez seja normal. Eu não sei se é natural ou saudável. Porque no sexo casual, o corpo é desvalorizado. Ele é usado como uma commodity, uma mercadoria vendida em atacado no varejo, onde quem dá mais vai lucrar, vai poder usá-lo. O Paulo Freire usava o exemplo
das cabeças dos alunos como depósito bancário, colocando lá saberes prontos e inibindo o pensamento autônomo. Eu acredito que na sociedade atual, ano 2022, os corpos também estão sendo usados como depósito bancário. É usado como um produto social, o corpo, onde, diferente do que dizem, que nunca se valorizou tanto o corpo, na verdade, nunca se desvalorizou tanto o corpo. Todos selfies, redes sociais, a busca dos likes, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, silicone, isso tudo não é para cuidar do corpo, é para cuidar da aparência, que é uma representação social na busca de um padrão estético. É diferente. Na busca da aparência, o corpo é usado, mas o corpo não é prioridade. Haja vista inúmeras cirurgias estéticas que as pessoas morrem. Para essas pessoas, enquadrar-se num padrão de beleza é mais importante do que a própria vida. Então, existe uma desvalorização do corpo, e eu quero terminar com um diálogo de uma jovem com um rapaz, infelizmente, é a minha opinião por ser espíritas, que diziam o seguinte: eu aceito ir com você para algum local, para passarmos a noite junto, mas jamais eu lhe daria a senha do meu celular. Ou seja, para essa jovem, o celular dela é mais importante do que o próprio corpo. É isso. Bem, alguém mais? Eu tenho uma dúvida, professor. Diga. Ele mencionou uma frase que a sede do sexo não está no corpo. A primeira pergunta é de quem é essa frase e eu não entendi. Eu não entendi a frase. Que a sede do sexo não está no corpo. Ou eu entendi a frase errada também, né? 3 possibilidades. André Luiz, ele faz essa citação 2 vezes, bem semelhantes, né? No livro Evolução em 2 Mundos. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. E lá no mundo maior ele diz algo semelhante. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Ele nos leva aí a entender, na minha interpretação, né, de que o sexo é muito mais do que prazer físico, é muito mais do que uma tendência física. Eu entendi que o sexo é do indivíduo, é do espírito. Ou seja, o indivíduo pode envelhecer, perdendo a sua força vital, física, mas ele continua tendo o desejo, ele continua tendo as suas, os seus sonhos, né? A sua ânsia de satisfação sexual. Eu entendi dessa forma. Vale até a pena a gente ouvir outros aí a respeito dessas colocações do André Luiz. Eu entendo nessa colocação, né, que eu acho que na última citação que você fez do Emmanuel, né, eu acho que estava isso também, estava alguma coisa relacionada a isso, mas o sexo enquanto força criadora. Se a gente relaciona a questão sexual ao espírito, a gente está falando de uma força, de uma energia talvez criadora, que em algum momento ou durante a vida desse sujeito, monogâmico, segundo o exemplo que você está trazendo aí, mas pela individualidade, a manifestação disso, né, pode ser uma energia que pode ser voltada também não apenas para o ato sexual, se a gente está pensando em espírito, mas para algum outro tipo de criação, né? Há alguns casos que a gente vê aí, né,
de sujeitos que se voltavam intelectualmente. Eu não estou dizendo que essa força é voltada para isso ou para aquilo, né? Estou só refletindo aqui com vocês, mas que tinham se dedicavam profundamente a um estudo, a uma teoria, e se dedicavam pouco ou praticamente nada ao ato sexual, né? Então você vê a energia sendo sublimada de alguma forma e tal. E eu queria pensar também com vocês aqui, trazer para reflexão, para ver o que vocês acham a respeito disso, porque nós estamos falando em relação ao sexo, dessa energia criadora que tem ali no espírito, né, segundo o meu olhar. Quando a gente reencarna, a gente está sob a ação da matéria e do ambiente, né? E aí, Zé, você traz duas questões que eu acho fundamentais para pensar isso aí, né? Uma, muitas vezes a questão hormonal, ela é muito mais forte do que o próprio sujeito, do que a própria racionalidade, do que o próprio porque às vezes a intenção do sujeito na monogamia, o desejo dele não praticar aquele ato, e eu já acompanhei alguns casos, né, e aí fruto da minha profissão também, onde o sujeito tinha uma real intenção de não fazer sexo com outras pessoas. Ele queria fazer sexo com uma pessoa somente, às vezes com a namorada, ou às vezes não tinha uma relação com uma pessoa, de fato, mas ele desejava isso aí. E a influência, né? Então, estou falando da questão física ali, né? Do corpo, falando forte para o sujeito, e também da questão social, né? Hoje em dia, já que você citou os jovens crescem acreditando que para fazer parte de um grupo é preciso você se representar socialmente como esse grupo. E aí, o que esse grupo vai seguir? São exatamente os influenciadores, a mídia, de diversas formas, né? A gente vê esse cenário sendo divulgado e passa-se a leitura de que isso é importante na vida de todos, né? Então, é preciso uma estrutura, talvez familiar, uma estrutura de personalidade, é preciso você ter muita força para fugir disso que se tornou comum, se tornou algo corrente na vida das pessoas, né? Então, eu vejo assim que, para além da força do sujeito, que, em última análise, eu sempre digo que há, né, é escolha do próprio sujeito, o corpo falando muito alto e o ambiente, a sociedade ditando regras que a gente sabe que influenciam muito mais do que a gente gostaria. O que vocês pensam disso aí? Eu queria que o Adair discordasse dessa afirmação, porque eu há muitos anos discordo. E aí tem pelo menos um para poder trabalhar comigo essa ideia. Eu acho que isso é uma ideia psicanalítica. Em algum momento a gente vai ter que encarar isso. A obra do Chico foi construída onde era forte o pensamento psicodinâmico. Essa ideia de energia sexual é a ideia da libido do Freud. Nós não temos hoje, a neurociência não admite nada, não tem nada de energia sexual, isso não existe. A tensão sexual é gerada a partir de estímulos no hipotálamo e se desfaz, havendo a relação ou não. Quer dizer, não há essa energia perene, permanente. O espírito tem uma energia que é própria, que é o ato de pensar. O ato de pensar gera uma força, digamos, fluido, que a gente quiser. Eu acho que, quando eles falam que o sexo está no espírito, eles estão querendo dizer outra coisa. Sexo, não. Sexo, eu entendo com Kardec, é da corporeidade, é algo que é do corpo e que o espírito passa a vivenciar tudo isso em função da corporeidade. E eu acho que em algum momento nós vamos ter que discutir essa questão. Daí, mas eu te interrompi, manda a brasa aí. Só abaixar a mãozinha aqui.
É bom ouvir todo mundo, né? Porque você vai pegando, vai formando aqui o quadro, né? Quebra-cabeça. Porque como é a minha base, realmente, à luz do Espiritismo é Kardec, e quando eu vejo e leio Kardec, eu vejo que está muito tranquilo dentro das obras fundamentais, como é lidado com esse assunto, né? Simplesmente podando os excessos, simplesmente colocando quais as intenções se faz, o A, o B, ou C. Então, isso está valendo para o sexo, está valendo para o excesso de comida, está valendo pela falta de cuidado com o corpo, está valendo pelo excesso de exercício, que às vezes uma pessoa faz, se dedica e se destruindo, não valorando o seu corpo. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, e evitando os abusos, na própria questão que foi mencionada, ela ajuda bastante. Eu estava até procurando, acho que na Revista Espírita, lá de 1859, tem um artigo legal que fala das sensações, né, dos espíritos e fala alguma coisa do corpo. Então, quando a gente fala de sexo, né, então por isso que me chamou a atenção a frase e eu perguntei de quem era. E aí o Ricardo já puxou, porque são outras teorias. Eu entendo assim, né? Como eu li muito pouco, André Luiz, muito pouco, Emmanuel, mas o que eu li, o pouco que eu li, eu vejo uma tendência. Primeiro, temporal, né? Naquele tempo vale aquelas observações. A própria qualidade do ensinamento, por quem está dando o ensinamento, é tendenciosa, né? São as leituras que eu tenho com relação a esses espíritos. Tem muita coisa linda, muita coisa boa, mas nada, eu já mencionei isso aqui, nada do que me agregue mais ou alguma coisa do que eu encontro já nas obras fundamentais em termos de moralidade, em termos de evolução e em termos de uso da nossa materialidade, do nosso corpo. Então, quando eu falo assim, o sexo tem 3 funções, segundo o autor, o espírito ABC, reprodução, permuta de vibrações e manutenção dos laços os laços do casal. Então, vamos voltar para os jovens, né? Foi falado, o Christian colocou um negócio que eu acho, aí é minha opinião mesmo, é cultural. Esse negócio do ficar, né, de experimentar. Quem viveu a época do rock and roll e das drogas liberadas, guardadas as proporções do meio, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. O abuso, o excesso era permitido, a liberdade, né? E aí inclui o sexo também. E hoje a gente tem filhos. Então eu vejo assim, o meu casal de filhos, vou falar em primeira pessoa porque aí dá para analisar na primeira pessoa. Tem uma filha com 26 anos que viveu isso, e vive até pouco tempo. Foi muito bem colocado pelo Ivete, aquele negócio das regras. Eles têm regras extremamente definidas nesse ficar, eu posso namorar outro, desde que, né, eu posso ficar com outro, desde que, eles têm os padrões definidos, né, e não viole aquilo, que se violar aquilo, né, a coisa fica feia. E o que eu percebo hoje? Que é a tendência da humanidade. Eles procuram a monogamia. Eles procuram aquela pessoa que vai cuidar, aquelas pessoas que vai estar ao lado para amar, para se dedicar, para trocar o sexo com uma única pessoa. Então, muito do que o Christian falou, eu penso igual. É cultural. Esse ficar, eu entendo que é cultural. E a doutrina espírita, voltando à luz da doutrina, eu acho que o segredo está nesse equilíbrio. Então, a monogamia é uma conquista da humanidade. A poligamia, a gente vê que foi uma evolução. Agora, o sexo, eu entendo que tem a ver com o corpo. Se a gente entender o que está na doutrina, que espírito não tem sexo, é a vontade, o pensamento, e é o que domina. Apesar de ter uma frase que incomoda, né? Não como vocês entendem, que é um negócio que quer dizer isso, não sabemos, né? Não como vocês entendem. É pelo amor, é pela afinidade, é pelo prazer, entre aspas, né? O prazer
realmente está ligada ao corpo, às sensações materiais, se a gente for usar as teorias nossas, né? Então, é aquela afinidade, aquela doação, o amor na mais sublime palavra, expressão da palavra, que é o que seria, né, o sexo dos espíritos. Mas eu entendo que o sexo tem a ver com hormônio. Então, quer dizer, você ficar com uma outra pessoa com respeito, com equilíbrio, com as regras definidas, sem abusos, sem machucar, sem ferir, né? Quem é a gente para, como espírita, querer julgar? Né? Mas que a tendência no final, né, conforme a gente vai ver no amadurecimento, porque a mesma crítica que a gente vai fazer para isso, se a função é a reprodução, nós temos que tomar cuidado. O que a gente vai falar dos casais homo, né? Que se amam, estão juntos. Ah, mas a função é reprodução. Ah, mas muitos deles, se não a grande maioria, faz o papel, a responsabilidade dos pais, que um casal normal, entre aspas, não faz. Então, essa função reprodução, segundo o autor, o médium tal, que não está nas obras fundamentais dessa maneira, né? A outra é a permuta de vibrações. Eu não sei, é hormonal. Agora, permuta de amor, de carinho, troca de qualidade, de nível, de experiência, de carícia com amor, é diferente. Né? De uma simples troca de afeição que dois jovens que vão, às vezes nem sexo faz, mas ficam a noite inteira trocando de parceiro, se beijando. Então, trocas de vibrações, permuta de vibrações. Vão falar que esses meninos, não são meninos às vezes, né? Esses adolescentes, mas não tem essa permuta de vibrações? É simplesmente prazer ou não? É só prazer corporal? Não sei, eu não sei avaliar isso. Então, é um assunto. À luz da doutrina espírita, eu entendo que não havendo abuso, eu não vejo problemas e não me coloco na posição nem condição de julgar nada, porque a gente vai caminhar, eles vão caminhar para uma monogamia. É isso que a gente vê, eu vejo na prática, conforme esses adolescentes estão se tornando mais maduros. De experiência dentro de casa, vejo meus filhos. Um já está casado e a segunda está louca para casar, para ter o parceiro, né? E passou por tudo isso. Então, isso na prática é o que a gente está discutindo assim. Então, é muito legal esse assunto. Christian, depois o João. É que como vai ficar gravado, eu vou me explicar melhor para não ficar gravado o contrário do que eu disse, né? Eu também não acredito numa energia sexual, né? O que eu estava dizendo é de uma energia, uma força que é do espírito, que ao reencarnar, essa força se manifesta em alguma direção. Em algum momento, ele vai manifestar isso através do sexo, né? Mas pode também de outras formas criadoras aí na vida, né? E aí, o que eu disse é o seguinte, para muitas vezes ser um delimitador disso, você tem uma força muito acentuada do próprio corpo, dos hormônios, né? E da sociedade, que falam, às vezes, mais alto do que o próprio desejo, né? Mas não acredito numa força sexual. Não, de fato, não acho que isso exista. João? Ninguém estudou mais de forma tão polêmica, inovadora, para a época e até hoje, a sexualidade do que o Freud na psicanálise. Eu acredito que ele estudou tanto que acabou centralizando só nisso. É até utópico você falar no mundo de hoje o que ele descobriu na psicanálise. O ato sexual não é uma necessidade para a psicanálise. O ato sexual é um desejo. E aí entra o trabalho dele com a libido, as instâncias psíquicas e etc. Ora, como é que o ato sexual não é uma necessidade? Necessidade é aquilo que, se privado, você morre. Comer, beber, respirar. Ato sexual não é necessidade, é desejo. Muitas pessoas passam pela vida inteira
castos, celibatários e não morrem por isso. Podem desenvolver neurose, transtorno, mas morrer, não. Porque entra o conflito com o desejo. E onde é que combina totalmente, nesse aspecto específico, a descoberta do Freud, do ato sexual como desejo com a doutrina espírita? Porque a necessidade está no corpo. O desejo está na mente, na psique. O espiritismo diria, né? O sexo como desejo, como força genética criadora não está no corpo, está no espírito. Olha o salto quântico lá atrás, no começo do século XX, do Freud, que ele percebeu isso. E quando ele encontrava mulheres histéricas, o conflito com o desejo. Não era necessariamente com a necessidade. Daí porque é possível sublimar. Os santos, os místicos, conseguem sublimar o que é uma energia. Se fosse apenas hormonal, não tem como sublimar hormônio. Energia psíquica tem. É isso. Muito bem. Nosso tempo é findo. Naturalmente, sempre há margem para a gente fazer mais discussão, e cada colocação abre espaço para mais colocações, né? Mas vamos seguir o nosso tempo. Eu vou apresentar rapidamente, porque alguns não estavam logo no início, só para fazer uma divulgação do... Está aparecendo aí? Tá, né? Só para quem não viu no início, essa semana foi lançado pela editora virtual O Consolador, o livro Personalidades Enfermas, escrito por mim, o Cristo e o Ricardo, que estão aqui, onde a gente busca apresentar um modelo espírita, né? Um modelo que envolve o espiritismo, para análise, estudo dos transtornos mentais, né? O livro foi lançado essa semana, ele é gratuito, pode ser baixado lá no site da editora Evoque, e caso alguém queira, né, e não tem o link, esteja com alguma dificuldade, também pode mandar um e-mail para a gente no espírita.info@gmail.com, que a gente manda um PDF, né, do livro. Para falar mais do livro e dos temas que são tratados, a gente vai fazer um encontro na próxima sexta-feira, dia 3, nesse canal aqui mesmo do Zoom, nesse horário das 20 horas, onde a gente vai apresentar, né, as ideias gerais do livro e tal, como um trabalho de divulgação e incentivo à leitura. Todos estão convidados a conhecer, a dar o feedback, né, a respeito da leitura, que o nosso objetivo é sempre fornecer mais subsídios para que a gente possa discutir, trocar ideias, aprender uns com os outros, já que são tantos temas diferentes. Estão todos convidados aí para a semana que vem, nesse mesmo canal, às 20 horas, né, às 8 horas da noite. Ok? Muito bem. Nós vamos encerrando, então, agradecendo mais uma vez ao Zé Elvésio o trabalho aí da preparação, da apresentação inicial, agradecendo a todos a presença, a participação, e nos preparando, aí, então, para o nosso encerramento. Vou fazer uma pequena prece para a gente encerrar, então. Amigo Jesus, com alegria e felizes, estamos encerrando essa etapa dos nossos estudos, agradecidos pela oportunidade do diálogo, da reflexão, em torno de temas complexos, difíceis, que tocam a cada um de nós. Que os nossos amigos espirituais que acompanham essa atividade, os nossos benfeitores individuais, possam continuar nos envolvendo em energias de paz, de calma, de saúde, e que possamos aproveitar as reflexões da noite para o nosso próprio aprendizado. Que essas energias boas possam também ser estendidas aos nossos familiares, aos amigos, a todos aqueles que venham assistir
esse estudo, esse encontro posteriormente. Agradecidos assim, encerramos essa nossa atividade. Que assim seja. Tchau, pessoal.